Você está no SBT Interior, este é o Ligado no Esporte, que já está de volta na sua televisão. Olha só, fala de história agora no nosso programa, porque para quem não sabe, a primeira partida de futebol aqui no Brasil aconteceu no século XIX, lá no centro de São Paulo. A gente vai fazer agora uma viagem no tempo para lembrar como nasceu a paixão do brasileiro pelo esporte, que faz o país ser respeitado e admirado em todo o planeta. Olha só. O futebol é um dos melhores produtos de exportação do Brasil. Enche o povo de orgulho, diverte, emociona. Futebol, né, pra gente que é assim da comunidade mais carente, né, o futebol traz muita felicidade, né, dá uma distração, uma alegria. Mas tudo isso teve um começo despretensioso. O ano era 1894. Charles Miller, um brasileiro, estudante de direito, acaba de chegar da Grã-Bretanha. Traz na bagagem mais que um presente aos amigos. Ele traz a bola, o enchedor e o livro de regras embaixo do braço, desembarca ali no Porto de Santos e sobe para aqui, para a cidade, e ajuda a fundar os primeiros clubes, as primeiras ligas esportivas. O futebol, inventado pelos ingleses, acabava de chegar a uma terra que o faria nunca mais ser o mesmo. Mais do que apenas apresentá-lo aos brasileiros, Charles Miller virou um líder da implantação do esporte no país. Ele atua não só como jogador, mas ele também atua como árbitro, que é uma coisa que as pessoas pouco conhecem. Enfim, o Charles Miller ele ajuda a configurar os primeiros anos do futebol na cidade de São Paulo. A primeira partida competitiva de que se tem notícia foi organizada por Charles Miller no início de 1895, entre os operários da Companhia de Gás e da Ferrovia São Paulo Highway. Goleada dos ferroviários, 4-2. O campinho ficava na Várzea do Carmo, região onde hoje está o Parque Dom Pedro, centro da capital paulista. Às margens do rio Tamanduateí, que, claro, ainda não tinha paredes de concreto. No verão, toda a região ficava inundada. Os boleiros de primeira viagem esperaram a seca do inverno para inaugurar o futebol brasileiro. No Parque Dom Pedro? Não, esse aí não foi da minha época, não, que eu morava na Paraíba. Faz só 120 anos. Meu Deus do céu, deixa eu nem sonhava em nascer ainda. Não por acaso, Charles Miller dá nome à praça que fica em frente ao estádio do Pacaembu. Há 120 anos, quando ele voltou ao Brasil com aquele esporte novo e apresentou para os amigos, dificilmente podia imaginar que estava ajudando a criar a identidade de uma nação. O nome é Brasil, mas também pode chamar de País do Futebol ou Pátria de Chuteiras. A paixão se alastrou rápido e hoje atinge multidões. São mais de 30 mil clubes, 13 milhões de jogadores profissionais e amadores, fora os peladeiros de fim de semana. Talvez seja por isso que aqui, se tem bola, tem jogo. E se não tem, dá-se um jeito também. Nosso esporte tem muito que agradecer ao Charles Miller, né? Quanta história tem o futebol brasileiro. Vocês vão conhecer agora uma aventura, vão ver uma aventura de um ciclista lá de Andradina, que ao lado do filho dele e um grupo de amigos também, passou 4 dias pedalando na Cordilheira dos Andes. Foram 400 quilômetros percorridos em quase 50 horas em cima da bike. Vamos ver. A viagem foi filmada pelos ciclistas que ficaram 4 dias percorrendo a Cordilheira dos Andes, que possui o maior comprimento de montanhas do mundo e fica entre a Venezuela e a Patagônia, na América do Sul. Dá uma olhada, galera. A escalada. O sistema é bruto. A ideia foi do Silvio, que gosta de pedalar desde criança. Bicicleta não era apenas brincadeira para ele, mas uma possibilidade de viver aventuras. Era um sonho que eu tinha desde criança, né? E aí eu já tinha planejado esse percurso para fazer de carro, não deu certo, para fazer de moto também não deu. E acabou saindo de bicicleta. A viagem foi especial porque o filho dele, Pedro, de 16 anos, também participou. Encontrei um amigo aqui, o Pedro, para escalar comigo. Tá valendo a pena o pedal. Juntos, pai e filho viveram a mesma emoção pela primeira vez. Meu filho com 15 anos eu tinha prometido para ele uma viagem de aventura, né? E não consegui com 15 cumprir a promessa, mas com 16 anos eu levei ele e fizemos a viagem junto. Foi muito legal.
viajar com meu pai, viajar com meus amigos, e a imagem, o cenário de onde a gente passou foi muito lindo mesmo, valeu muito a pena. Nesses 4 dias foram quase 50 horas pedalando e 400 quilômetros de estrada. Falando assim parece muito, mas para quem é apaixonado pelo esporte, a aventura vai virar história no futuro. Vai ter muita história para contar, ainda mais para os meus netos, filhos, vai ser muito legal. Que visual, que aventura desse pessoal, hein? Pra ninguém botar defeito de verdade. As pataquadas do final de semana no esporte, agora pra você na tela. Qual é o significado da palavra amistoso? Um jogo sem importância não vale pra nenhum campeonato, por isso se espera um clima amigável. Não na Argentina. Na partida entre Estudiantes e Ginásio, os jogadores estavam descendo o sarrafo. É aí que o juiz entra na história. Depois dos primeiros carrinhos violentos, o árbitro decide abrir mão do cartão amarelo. Ou seja, punição agora só no vermelho. Mesmo assim, 4 minutos depois, um cavalo derruba o adversário sem piedade. O que acontece? Vai pro chuveiro mais cedo. Ainda no futebol sul-americano, outro juiz chama a atenção. Pelo campeonato paraguaio, o árbitro leva este atropelo do zagueiro. Pelo menos neste lance, ninguém leva cartão vermelho. Wesley Sneijder foi o nome do final de semana na Turquia. Pelo campeonato nacional, o Galatasaray vence por 6-0, 3 gols só do holandês. O camisa 10 estava tão inspirado que, veja só, dá um passe de traseiro, isso mesmo, de traseiro. Bola no alto que Sneijder ajeita com estilo com a popa para o companheiro. Ai, se essa moda pega. Alguém já viu um lance livre mais ridículo do que este? Não dá para entender o que acontece. O pior é que vem de um grande jogador. Tony Parker é um dos principais atletas da liga e do San Antonio Spurs. Na partida contra o Chicago Bulls, não tinha nenhuma pressão contra o francês. Mesmo assim, ele tira o braço e a bola não chega nem perto. 2 gols inesperados chamaram a atenção neste final de semana. Em um torneio amador na Bélgica, o zagueiro do Poperinge manda a bica para cima e consegue marcar o gol. Claro, com a ajuda do frango do VK Koekelare, mas não deixa de ser um golaço. Já na Copa da Sérvia de polo aquático, um lance bem inusitado. O placar estava empatado em 11-11, mas o relógio ainda tinha 1 segundo restante. Por isso, o goleiro tenta a sorte. E não é que dá certo, mas um frango que aceita o disparo do adversário. O final de semana foi de decisão na NFL, torneio de futebol americano. Os Estados Unidos parou para ver o jogo entre Seattle Seahawks e Denver Broncos. Mas a história de uma torcedora merece o nosso registro. Essa senhora é louca pelo time do Seattle, por isso o filho Mike Harris surpreende a mãe ao dar de presente os ingressos da partida. A reação dela não poderia ser outra. Lágrimas, emoção e pataquada. Este filho realmente sabe como agradar a mamãe. It's gonna. We're going to the Super Bowl, Mom. Essa mamãe ficou ainda mais feliz depois que o Seattle venceu o Super Bowl no domingo, né? Acabou o nosso tempo, volta às 7h20 da noite. Grande abraço, tchau!